eu sou o Thiago Quatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com a cientista política Marlise Matos, da UFMG, sobre a pesquisa que desenvolveu em parceria com as professoras Sônia Alvarez e Solange Simões sobre as conferências nacionais de política para as mulheres. Por meio da aplicação de um survey, na terceira e quarta conferência, as pesquisadoras investigaram quem são as mulheres das políticas para as mulheres no Brasil, quais são suas características, quais suas concepções de feminismo, quais suas trajetórias ativistas e muito mais. Os resultados das pesquisas estão publicados em 2 livros que agora se encontram disponíveis gratuitamente no site do NEPEM e também na descrição desse episódio. Antes de passar para a conversa, eu tenho que contar para vocês que gravar esse episódio foi uma experiência muito especial para mim. A Marlise foi minha orientadora de mestrado e doutorado. Eu devo muito da minha trajetória acadêmica nos estudos de gênero e sexualidade a ela e aos diálogos que travamos ao longo dos anos, seja na orientação ou nas reuniões do NEPEM. Foi uma honra enorme poder retribuir um pouquinho as tantas portas que ela abriu para mim, ajudando agora a divulgar ainda mais o seu trabalho aqui no Larvas. Fique agora com a nossa conversa! Olá, meu nome é Marlise Matos, sou professora associada do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, onde lá eu também coordeno o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e o Centro do Interesse Feminista e de Gênero. Venho de uma trajetória longa como feminista acadêmica, não comecei pela ciência política. A minha graduação, na verdade, foi em psicologia, na própria UFMG, depois fui para o Rio de Janeiro fazer um mestrado em teoria psicanalítica, e de lá do mestrado é que me desencantei um pouco do trabalho psi, né? Muito inquieta, que sempre fui com a questão social, com a questão política. Acabei fazendo o meu doutoramento no UPERJ, há muito tempo atrás já. Eu defendi a minha tese de doutorado em 98, né? Então lá se vão muitos anos depois disso. Virou um livro depois, no ano de 2000, que o título, inclusive, foi um prêmio, né, de 30 anos do UPERJ, de teses na área de sociologia, que se chamava Reinvenções do Vínculo Amoroso, Cultura e Identidade de Gênero na Modernidade Tardia. E lá, nesse trabalho do meu doutoramento, eu já trabalhava com a questão feminista, já era uma inquietação enorme para mim, o debate sobre as mulheres. Também trabalhei com sexualidade feminina em Freud e Lacan, na minha dissertação de mestrado. E no doutoramento, dentro do UPERJ, evidentemente, eu tive contato muito próximo com a área de ciência política, né? Acabei fazendo todas as disciplinas possíveis e imagináveis no doutorado que estavam à minha disposição, ao alcance, porque eu tive o privilégio de poder fazer o doutorado sem trabalhar, tive bolsa, e de lá, assim, acabei fazendo uma mudança um pouco na trajetória para a ciência política e voltando para a UFMG como professora do Departamento de Ciência Política. Mas eu acho que o mais importante é chamar a atenção dessa trajetória, primeiro, insistir nesse aspecto de que, acima de qualquer profissão, né, ou qualquer área disciplinar, eu sou uma feminista acadêmica, trabalho com gênero, com sexualidade, com questões raciais, étnico-raciais. Então, esse trabalho feminista acadêmico é o que me move, né, dentro da ciência política hoje, como também me movia e me moveu nas outras áreas nas quais eu também estive nessa trajetória. Então é isso, e hoje tenho muita honra de coordenar um dos mais antigos núcleos de pesquisa no Brasil. O NEPEM vai fazer 36 anos de existência, né, ao fim e ao cabo, e são, né, longos anos de um trabalho muito duro, muito intenso, né, ainda mais nesses tempos sombrios que estamos vivendo, né, discutir gênero e estarmos aí nessa pauta, né, trazendo debate, né, sobre a questão de gênero para dentro da própria ciência política foi uma das coisas que mais me motivou de fato, fazer esse caminho, sair um pouco da sociologia
e ir para a ciência política para tentar, né, fazer um grande debate, uma discussão mais aprofundada sobre o debate, né, dentro das ciências sociais. Acho que a ciência política é talvez aquela que tenha menos se aproximado. Hoje, claro, está mudando, né, mas há 10, 15 anos atrás, quando eu fiz essa mudança, não era assim tão simples e não era assim tão fácil. Conta pra gente, então, um pouquinho como é que foi esse seu se interessar por ir estudar a participação política de mulheres. Como é que você chegou nesse tema de pesquisa? Eu acho que o tema, ele que me interpelou, né, Tiago, assim, trabalhando com o tema das mulheres, o direito das mulheres, e fazendo esse movimento, porque, na verdade, eu fiz um concurso na época era uma bolsa de jovem doutor para o UFMG, e o tema que mais ganhava saliência, ficava importante na minha frente, quando eu pensava essa mudança, sair da sociologia e ir para a ciência política, era a participação e a representação política de mulheres. Por quê? Porque eu sempre fui, né, uma pesquisadora, uma professora, cujo trabalho tem uma ênfase, um pé muito forte na extensão universitária, né? Eu tenho muito um apego, e eu acho que ainda mais no âmbito de uma universidade pública, né, eu me sinto quase na obrigação, né, de estar próximo das próprias mulheres, né, de estar trabalhando os vínculos mesmo, assim, tentar esse trabalho que eu acho lindíssimo, tanto de aprendizado compartilhado com elas. Então eu faço desde sempre trabalhos de extensão universitária. E essa questão que ela que me interpelou no caminho dessa mudança, né? Por quê? Porque eu ficava muito, muito assustada com o silêncio que havia na ciência política em relação à exclusão política das mulheres. Quando comecei o meu trabalho na ciência política, né, o projeto que eu entrei, inclusive no DCP, se chamava A Política na Ausência das Mulheres. E era muito assustador você ver, né, que você tinha, sei lá, lá em 2005, 2006, né, 2004, quando eu comecei a estudar esse tema, você tinha 6%, 7% de mulheres, né, 5%, e olhava isso comparando, né, com outros países, né, era assim, puro caos. E as mulheres nessa condição, e aí eu, muito rapidamente, nesse trabalho de extensão, comecei a trabalhar com mulheres candidatas, mulheres pré-candidatas, ou mulheres lideranças, né, porque a gente fazia trabalhos do tipo promotoras legais populares, formação de lideranças comunitárias, e muitas tinham ambição política, tinham vontade de seguir uma trajetória e um caminho político, né? Inclusive político institucional, político parlamentar, mas assim, era a sensação permanente que elas tinham de estarem isoladas, né? Abandonadas, relegadas, né? Então, não fui eu mesmo que escolhi, na verdade foi a urgência, né, a premência de trazer esse debate, porque quando você ia consultar a literatura, primeiro que no Brasil você tinha um relativo silêncio assim, da ciência política, né? Você tinha 2 ou 3 autoras que, inclusive da sociologia, trabalhavam com essas temáticas. Uma delas, por exemplo, era a Clara Araújo, que foi uma das precursoras a discutir esse tema, né? E isso, assim, a ciência política se dedicava a quase nada, né? Então, e aí a gente discutia isso, eu discutia com os pares, com os colegas de departamento, as pessoas, Marlise, mas será que isso é um problema da democracia ou é um problema das mulheres? E aí você vai na literatura, tinha uma leva, né, de autoras e de autores reafirmando que as mulheres tinham pouca ambição política, que de fato era um problema de compatibilização das jornadas múltiplas de trabalho, e aquilo me incomodava enormemente, porque eu ia para os trabalhos de extensão, ia para os movimentos sociais. E aí, onde é que estão as mulheres, Thiago? Quando a gente olha, a base constitutiva de quase todos os movimentos sociais é uma massa de mulheres, né? Você vai não só no movimento feminista, você vai no movimento sindical, cheio, a base é constituída de mulheres, você vai no movimento negro, movimentos LGBT, né? Você vai lá, né, na forma um pouco mais institucionalizada de participação. Eu cheguei a estudar e até orientar pesquisa sobre orçamento participativo, né? Belo Horizonte foi uma cidade que foi precursora, né, junto com Porto Alegre. Então, tive uma das alunas, das primeiras orientandas minhas de mestrado, que trabalhou com orçamento participativo e gênero. A gente olhava a base da participação em Belo Horizonte
no orçamento participativo, era na Assembleia, assim, tinham 50 mulheres e 3, 4 homens, né? Então, assim, é impressionante esse perfil que era muito recorrente, muito continuado. E aí essa questão eu precisava enveredar, né, para entender, para compreender, né, o silêncio, né, teórico e o debate mesmo mais sofisticado teoricamente sobre esse tema, e era urgente fazer isso, assim, porque as mulheres participavam, a realidade era essa, assim, elas estavam na base, né, da pirâmide dos movimentos sociais, e isso, quando você olha, inclusive, para fora da participação na sociedade civil, se você vai para dentro das empresas, o fenômeno que é esse, né, a mulher não passa de um certo nível, né, da hierarquia dentro do poder, das escalas de poder e de decisão. Isso acontece nas empresas, isso acontece no Estado, isso acontece no parlamento. Então, existe um teto mesmo, né, que na literatura foi, né, nomeado como teto de vidro, mas, na verdade, é uma corrida de obstáculos, né? A conclusão dessa pesquisa inicial que a gente começou lá com financiamento em 2006 era isso, que é a verdadeira corrida de obstáculos que as mulheres têm que percorrer, desde a família, né? A gente foi entrevistar, né, mulheres candidatas e mulheres eleitas, né? E era muito diferente, elas nos relatando, né, que quando elas estavam definindo que iriam sair pré-candidatas, que a primeira pessoa a dizer para elas, quem é que vai cuidar das crianças? Você está maluca? Quem vai tomar conta dos nossos filhos? Né? Os próprios maridos, né, quase sempre eram o primeiro obstáculo com o qual elas tinham que se defrontar, né, porque se ele também não era um cara da política, né, isso só fazia diferença quando o marido também tinha uma trajetória política. Aí até o comportamento mudava um pouco, mas mudava só um pequeno pouco, não mudava muito não, porque ele se sentia ameaçado também com a participação dela, né? Mas era isso, e havia muito pouca produção, né, de pesquisa, trabalhos mais orientados para compreensão mesmo, né, para entender por que essa questão era uma questão que não é das mulheres, não é um problema das mulheres, mas é, ao fim, um problema da democracia, né, ou da falta de democracia que a gente experimentava e ainda experimenta no Brasil até hoje, né? Passando então um pouquinho mais agora para o tema mesmo do nosso episódio, a nossa conversa hoje foca nesses 2 livros que você lançou em final de 2018, início de 2019, sobre uma pesquisa longa que você, a Solange Simões e também a Sônia Alvarez fizeram sobre as conferências de políticas para as mulheres. Antes da gente entrar especificamente no livro, para contextualizar a gente, conta pra gente um pouquinho o que são essas conferências, qual que é a história delas e também como é que elas funcionam, como é que é essa dinâmica. É super importante, né, claro, a gente fazer esse enquadramento, né, entender um pouquinho a experiência das conferências, né? O Brasil é um país que talvez as pessoas não saibam disso, talvez hoje saibam ainda menos, mas talvez nem tenham ficado sabendo, mas a gente foi um país que construiu tecnologias de participação política muito importantes, sabe, Tiago? Assim, eu falei há pouco nessa primeira resposta sobre orçamento participativo, os OPs, nós produzimos, é uma tecnologia social de participação política, né, que foi criada aqui no Brasil, foi uma invenção, né, da criatividade mesmo, da sociedade civil e do Estado brasileiro. E, inclusive, hoje, vários países do norte global, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos, você tem orçamento participativo como um instrumento, né, à disposição aí da população para fazer um processo de distribuição de recursos públicos, né, um pouco mais justo, um pouco mais democrático, um pouco mais plural, né? Então, o Brasil, assim como construiu o orçamento participativo, ele construiu, por exemplo, conselhos de políticas públicas. A gente ainda hoje tem os mais conhecidos, como o Conselho de Saúde, né, o Conselho de Educação, e aí a gente tem esses conselhos nas 3 esferas, a gente tem Conselho Nacional, a gente tem Conselho Estadual, e a gente também tem conselhos municipais, né? Então,
você tem conselhos de criança e adolescente, né, conselhos ligados aí à questão do patrimônio, da cultura, conselhos de meio ambiente. Isso também é uma tecnologia social, né, que foi criada pelo Brasil de forma bastante original, que é tentar, né, num Estado que a gente sabe que, né, eu tenho esse diagnóstico do Estado brasileiro, de que ele ainda é um Estado profundamente elitista, né, patrimonialista. Depois nós vamos ver, essa pesquisa evidencia também isso, ainda muito patriarcal, ainda muito racista, né, LGBTfóbico e tudo mais. Se a gente tem estados que são ainda fortemente conservadores e se não autoritários, né, e a gente está aí vivendo esse momento de agora, né, que mostram isso, como que o Estado brasileiro é uma estrutura ainda muito fortemente elitista, no mínimo, e conservadora, a sociedade civil, junto com algumas forças políticas importantes que estiveram presentes, e aí é claro que a gente tem que chamar a atenção da importância do Partido dos Trabalhadores nesse processo, né, das esquerdas brasileiras, dos movimentos sociais, eles pressionaram o Estado e continuam nesse processo intenso de debate, de discussão, de tensão, né? Tensionando mesmo essas relações para que se expanda a cidadania nesse país e, de fato, a gente possa, sim, ter todos e todas, né? Todes, né? Dentro dos direitos de cidadania, né? Então, os conselhos de políticas públicas também foram, né, essas instituições híbridas com a participação do Estado, com a participação de representantes da sociedade civil, também foi um elemento, uma estratégia importante de construção democrática. E as conferências também, né? As conferências, elas entram nesse bojo, nesse conjunto de iniciativas, né, de diálogo entre a sociedade civil e o Estado brasileiro, onde você convoca, né, a partir, inclusive, desses conselhos, né? Então, por exemplo, a Conferência Nacional de Saúde, ela é convocada pelo Poder Executivo, mas com a anuência e a participação e a corresponsabilização do Conselho de Saúde, né? O Conselho, se é no nível estadual, é o Conselho Estadual, se é no nacional, é o Conselho Nacional, se é no municipal, é o Conselho Municipal. Então, as conferências, elas têm uma regularidade, isso vai depender da área temática, né? Da área setorial em que a política pública vai ser debatida, mas as conferências são um espaço de encontro da sociedade civil com representantes do Estado, para você formular propostas e planos, você planejar uma determinada política pública. Partindo de qual princípio? Né? Do princípio de que a população afetada é aquela principalmente que sabe os principais problemas que está vivendo e sabe melhor sinalizar o que seriam as melhores soluções de programas, né, de políticas públicas que esse Estado poderia adotar para poder equacionar, né, ou atingir ou enfrentar determinadas necessidades e problemas. Então, as conferências são parte constitutiva desse arcabouço de participação política que o Brasil, de maneira muito sofisticada, muito inteligente, né, e muito inovadora, construiu já há muitos anos. Né? Não é uma experiência, as primeiras conferências de políticas públicas remontam à época de Getúlio Vargas, né? Mas com certeza, com a chegada desse projeto democrático popular do Partido dos Trabalhadores ao governo federal, houve uma intensificação, né, das convocações de conferências e em várias áreas, né, desde direitos humanos, passando pelo meio ambiente, saúde, educação, segurança pública, assistência social, mulheres, né, a questão racial, questão da sexualidade, LGBT, dos segmentos LGBT. Então, assim, as conferências foram, pelo menos nesse período, entre os anos 2000 e até agora recentemente, né, os últimos 2 anos é que a gente não tem visto mais, né, o Estado brasileiro praticamente não está mais realizando essa rotina, que já tinha se estabelecido como uma rotina da gestão pública brasileira, que é de consultar a população, trazê-la por um espaço de diálogo, onde vai ser formulado e planejado, fazer um planejamento político participativo das ações que o Estado vai adotar em relação a uma determinada temática. E essa pesquisa o Brasil já realizou 4 conferências nacionais de políticas para as mulheres, todas elas se realizaram no período dos governos petistas. É super importante a gente tentar entender esse processo, né? A ideia da pesquisa era justamente compreender
quem são as mulheres das políticas para as mulheres, que estão construindo junto ao Estado brasileiro esse conjunto de propostas, né, para que esse Estado venha, ao fim e ao cabo, viabilizar como um plano nacional de políticas, né, ou um plano estadual ou um plano municipal, porque eu volto a insistir, a pesquisa foi especificamente relacionada às conferências nacionais. Mas é muito importante a gente entender que a conferência não acontece só na esfera da União e no plano nacional. Essas conferências são precedidas, né, de processos conferencistas gigantescos. Então, chegam nas conferências nacionais 3.000, às vezes 4.000 representantes, mas antes já houve as conferências municipais e cidades como Belo Horizonte, por exemplo, ela tem, na forma de sua administração aqui local, a distribuição da cidade em áreas administrativas. Aqui você teve cada área administrativa fazendo uma pré-conferência de política para as mulheres. Aí depois você teve a conferência municipal de política para as mulheres. E aí isso vai aumentando o volume de gente que está participando desse processo. Aí depois você vai ter a conferência estadual, né, em Minas Gerais, de política para as mulheres, que elegem um conjunto de delegadas. Em cada um desses níveis, né, você vai elegendo um conjunto de representantes que vão a essas instâncias superiores, né, vai subindo no nível dessa hierarquia até chegar às conferências nacionais de política para as mulheres. E eu e a professora Sônia Alvarez, inicialmente, né, na primeira conferência que a gente trabalhou, que foi a terceira, né, realizada. A primeira foi em 2004, a segunda em 2007, a terceira em 2011 e a quarta em 2016. E nós investigamos através de uma pesquisa de survey, que é quase sempre algo muito complicado de fazer e muito caro de fazer academicamente, né? Quem sabe está acostumado a fazer pesquisas de survey sabe o desafio enorme que é fazer survey no Brasil, né? Com as enormes dificuldades que a gente tem. Mas nós obtivemos, ao fim, financiamento da própria Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e realizamos um survey que nos deu a oportunidade de entender esse perfil, que era o objetivo maior da pesquisa inicial, era entender quem são essas mulheres que estão participando desses processos conferencistas, quem são essas delegadas, tanto da sociedade civil quanto do Estado, qual é o perfil que elas têm, como é que é o ativismo delas, né? Como é que elas se colocam, quais são as orientações normativas, os valores que estão por trás dessa vontade de construir, né, um processo de políticas para mulheres no Brasil, né? Então, portanto, são duas pesquisas que são comparáveis, porque os questionários foram praticamente idênticos, né, em 2011 e 2016, uma pesquisa de survey com as conferencistas. Então, assim, finalmente, quem são essas mulheres das conferências de políticas para as mulheres, Marlise? Você poderia dar para a gente um panorama breve desses resultados? Olha, então, Tiago, eu primeiro acho super legal falar que, para as pessoas não ficarem muito aflitas, nós temos 2 livros que foram produzidos sobre os dados dessas 2 conferências. Esses livros são públicos e são gratuitos, eles estão disponíveis na internet, é só procurar. Eu vou colocar o link deles também na descrição do episódio. Ai, ótimo, porque aí as pessoas não ficam angustiadas, fica todo mundo querendo não, preocupa não. Desespero, né, Thiago? E vai lá pro site do NEPEM também, indicar todo mundo. E aí, assim, a pesquisa foi realizada nessa estrutura de survey, Thiago, acho que é importante falar sobre isso. Então, não é uma pesquisa qualitativa, né? Ela é uma pesquisa de caráter quantitativo, que obedeceu a uma amostra. A gente não entrevistou todas as mulheres das conferências, a gente entrevistou uma amostra representativa. E isso só foi possível também, mais uma vez eu insisto, porque a gente teve a colaboração e a parceria da própria Secretaria de Política para as Mulheres, que era a organização e a instituição que financiou a própria pesquisa e também esses livros ao fim e ao cabo. Inicialmente, em 2011, eu e professora Sônia Alvarez, né, professora Sônia Alvarez é uma pesquisadora muito interessada sobre a agenda do feminismo no Brasil, e ela é uma pesquisadora da Universidade de Massachusetts, mas ela
trabalha com os feminismos na América Latina, e ela sempre teve muita dúvida em relação ao processo conferencista. Nós nos aproximamos muito por conta disso, porque eu tinha uma visão mais otimista do que ela, do que eram esses processos de construção, né, compartilhada e colaborativa de políticas no âmbito das conferências nacionais. E em 2016, a professora Solange Simões veio a se juntar a nós, né, como também coordenadora, e ela participou diretamente da realização do survey em 2016. Então, é uma pesquisa coordenada por 3, né, professoras aí. A professora Solange é da Universidade de Eastern Michigan, também nos Estados Unidos. E as duas muito interessadas com essa experiência singular brasileira, porque esse processo de conferência só existe entre nós, viu, Tiago? A gente não tem, nesse formato, nesse desenho, a conferência realizada em outros países. Em outros países tem outros formatos. Então, esses são 2 volumes de livro, né? Vai ter, assim, nós convidamos um conjunto enorme de pesquisadoras, de pesquisadores que deram contribuições muito importantes, falando, né, dos vários temas que podem ser desdobrados aí a partir dessa grande pesquisa. Eu acho que vale a pena insistir sobre o perfil que você está me perguntando, em alguns aspectos que eu acho que ficaram muito claros, e para nós, inclusive, foram uma surpresa muito grande, né? Primeiro, voltar a insistir que se divide essa participação entre sociedade civil, representantes da sociedade civil, e representantes do próprio Estado. Então, uma primeira informação importante é que, a princípio, a de 2011, ela teve quase paridade, metade Estado, metade sociedade civil. Mas a de 2016, que foi a última até agora que foi realizada, ela já tinha quase 60% de sociedade civil. Então, o percentual de mulheres oriundas da sociedade civil aumentou entre uma conferência e outra. E uma coisa que nos chamou muita atenção é a adesão ao feminismo das mulheres que participaram, tanto no Estado quanto da sociedade civil. Então, da sociedade civil, se declararam feministas na nossa pesquisa 84,4% das mulheres que participavam. Então, essa é uma fortíssima adesão, claramente, por isso é que, inclusive, se desdobrou um segundo livro dessa pesquisa, porque nós tentamos entender o que significava o feminismo para essas mulheres que se declaravam feministas. Então, o segundo volume, o primeiro é sobre o feminismo estatal participativo brasileiro, e a gente depois pode falar um pouco sobre isso, o que a gente está chamando de feminismo estatal, e a segunda se chamou, o segundo volume, Expressões Feministas nas Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres. Mas na sociedade civil, só 79%, é bastante também, 79% se declaravam feministas. Então a gente tinha de governo, a maioria das representantes eram brancas, 42%, e da sociedade civil, 40%, 39% negras ou pretas e pardas. Então, assim, era muito claro uma divisão, né, entre o perfil das mulheres que participavam da sociedade civil. Eram muito mais mulheres dos movimentos sociais, né, mulheres com renda mais baixa, né, a renda familiar das mulheres da sociedade civil girava em torno de 4 mil, enquanto a renda familiar mensal das representantes do Estado e do governo eram de 11, quase 12 mil reais. Então tinha um corte de classe, um corte de cor, né, muito claro na participação. A idade média não variou muito, em ambas, né, tanto da sociedade civil quanto de governo, tinham aí algo em torno de 43 a 45 anos, portanto não são mulheres muito jovens, e isso quase 49% para a sociedade civil e 43% para o Estado, né, para o governo, eram católicas, né? Então você vê aí também que tinha já esse perfil, né, de mulheres orientadas também religiosamente. Então, de uma forma geral, esse que é são as grandes variáveis que falam um pouco desse perfil, né? Mas existiam mulheres, por exemplo, sem religião, né? Em torno de 16%, 13%, 16%. Mulheres de religião afro-brasileira, um percentual bem pequeno, 7% e 6%. Né, e protestantes também um percentual menor, 14%, 17%. Eu falo 14% e 17% porque eu estou falando de 2011 e de 2016, os 2 anos que a gente fez esse survey. Eu acho muito interessante perceber como essas políticas, a partir do desenho institucional dela, conseguiu ter
uma participação que é mais diversa do que a da nossa população brasileira. O número de participação, por exemplo, de mulheres pretas é bem superior do que a da porcentagem da população brasileira, né? E a de mulheres indígenas também, né? Isso eu achei bem interessante. Isso tem a ver com o desenho institucional dessas conferências, né? Exatamente, Tiago. E é por isso que a gente teve bastante liberdade em nomear como feminismo estatal. Porque em algum momento dessa história de construção, o próprio Estado brasileiro assumiu esse compromisso com a diversidade das mulheres, né? Daquilo que compõe, né? esse universo bastante heterogêneo das mulheridades, né? E para trazer essas particularidades e essas especificidades intensamente para esse processo de diálogo e de debate com o Estado. É muito claro, né, quando você formula, porque a convocação é feita pelo Poder Executivo, né, no caso das nacionais, pelo próprio presidente da República, através da ministra, né, de Políticas para as Mulheres, é muito claro, tanto que mudou o desenho, comecei falando que na de 2011 você tinha paridade, depois em 2016 você já tinha mais mulheres da sociedade civil representadas na conferência, justamente para atender essa demanda, né, de pluralização, de você ter ali naquele espaço, dentre as mulheres vulneráveis e em risco, aquelas que estão na condição de ainda maior vulnerabilidade e risco, que são as mulheres negras, que são as mulheres lésbicas, que são as mulheres indígenas, que são as mulheres quilombolas. Então havia, de fato, né, no desenho que orientou a convocação dessas conferências, esse tipo de preocupação. Então, em algum momento, a gente pode dizer, e o momento dessas conferências isso é claríssimo, eu acho que 2016 é o ponto de fechamento, né, da estrutura estatal para esse ativismo e para esse movimento que houve, e aliás, né, só para abrir um parêntese aqui, se você me permitir, eu fui diretamente interessada nesse tema, porque já tinha investigado 18 países na América Latina, feito pesquisas sobre política para as mulheres na América Latina, e tive a grata surpresa de, ao investigar esses 18 países, descobrir que todos eles tinham secretarias de política para as mulheres, todos tinham planos nacionais de políticas para as mulheres. Então, uma das hipóteses que eu formulei a partir dessa pesquisa com os países latino-americanos é de que a gente estaria vivendo uma quarta onda dos movimentos feministas na América Latina, e não é só, claro, o feminismo estatal que me mostrava isso, porque eu, quando falo dessa quarta onda, falo de 10 características distintas, mas uma das características era esse processo, né, de entrada das feministas no diálogo com o Estado, e muitas delas dedicando a sua própria trajetória pessoal, de vida, né, de ativismo político, que saiu da sociedade civil, saiu dos movimentos de mulheres, saiu dos movimentos feministas e foi para dentro do Estado como secretária, como vice-secretária, como diretora, para construir esse processo, né, de elaboração que, ao fim, a gente pode nomear que foi o início de um processo de despatriarcalização, né, do Estado brasileiro, que está interrompido, né, infelizmente, que a gente está assistindo. Eu vou te pedir para você segurar isso, porque a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. Okay. Mas a última coisa ainda sobre esse perfil que eu acho que eu queria ouvir um pouco mais de você é que, se por um lado é verdade que tem essa característica de uma grande diversidade em função do desenho institucional, é verdade que vocês também identificam um certo elitismo ainda dessas conferencistas, né? O que é importante mencionar, isso não é uma especificidade das conferências de políticas para as mulheres. É uma consequência dessa lógica, desse desenho, dessa subida do âmbito municipal para o estadual, e que à medida que isso vai subindo, vai filtrando as candidatas. Eu acho que é exatamente esse processo, Tiago, porque, inclusive, a gente tem que lembrar que a gente vive, na verdade, mulheres, homens, todo mundo, na cidade, né? A gente vive no município. Na medida em que a gente vai escalando nas esferas, né, a gente sai do município, vai para o Estado. Não são todas as mulheres que podem, né, elas podem até ir ali no seu território, na sua comunidade, no seu bairro, participar de uma pré-conferência, de uma conferência. Mas quando a gente fala que vai ter que ir para Belo Horizonte, vai viajar para a cidade para fazer a conferência estadual, aqui já tem uma filtragem monumental. Muitas mulheres têm famílias, têm filhos, continuamos aí sem dividir, né, as tarefas domésticas, então
muitas mulheres vão desistindo, muitas dessas mulheres dessa diversidade que a gente queria ver muito representada nesses espaços, acaba ficando pelo caminho, porque justamente a gente tem pouca facilitação dessa participação. E, por exemplo, ir a Brasília, imagina, sair lá de um município no interior, lá do Acre, né, viajar, mesmo com o Estado financiando, porque normalmente foi assim que funcionou, né? O Estado bancava o transporte das mulheres, a União pagava a hospedagem, né? Elas não pagavam para estar lá, mas elas pagavam com o tempo delas, né? Com o tempo de dedicação para poder participar. E, de fato, isso, a gente vendo os dados, a gente vê que quando você vai escalando, você vai tendo um perfil de mulheres que têm renda maior. Mesmo na sociedade civil, um perfil de renda de R$4.000, a gente está falando de mulheres que têm uma renda, né, infinitamente maior do que a média da renda do povo brasileiro. Salário no Brasil, né, salário mínimo é R$1.000 e poucos. Então, assim, a gente está falando, sim, de mulheres que têm, né, uma profissão, uma ocupação, um salário, uma renda mais alta. E aí isso a gente percebe claramente que está nesse perfil, né? Ou seja, a gente tenta, né, inovar com a criação de instrumentos como as cotas, né? Essa conferência de 2016 tinha cota para indígenas, tinha cota para mulheres negras, tinha cota para mulheres quilombolas, para mulheres lésbicas, mas ainda assim você constata que você tem nesse percurso, no percorrer desse caminho, porque você não pode chegar na nacional sem ter feito o percurso de passar como delegada nas demais etapas da conferência, né? Então isso vai filtrando, sim, Tiago, a bem da verdade, essas que chegam nesse processo lá, né, consolidado na Conferência Nacional, são mulheres que tiveram essa oportunidade facilitada, porque podem sair do trabalho, porque podem deixar as crianças, porque podem viajar, e isso realmente é uma condição de maior privilégio. E isso eu acho que explica esse perfil um pouco mais elitizado mesmo. Uhum. Marlise, os livros realmente têm um número grande de análise a partir desse material que vocês produziram, e eu acho que a gente não consegue aqui abordar todos. Mas acho que tem duas coisas que vale a pena a gente conversar aqui, dessas análises mais específicas que vocês fizeram, e que eu acho que me interessam. A primeira é que você já começou a falar um pouquinho sobre essa investigação das concepções de feminismos das conferencistas. Vocês perguntaram se elas se identificavam como feministas e foram além, interrogando sobre o que essas mulheres entendem pelo feminismo. E as respostas que vocês receberam foram das mais variadas. Você poderia contar um pouquinho pra gente sobre isso? Olha, com certeza, inclusive esse é o capítulo da professora Solange Simões. Essa é uma das pérolas dessa pesquisa, Tiago, porque primeiro, volto a sinalizar que foi surpreendente para a gente, né, ter essa resposta em torno de 80 e poucos % de mulheres se autodeclarando feministas. E a pergunta era muito simples. A pergunta era a seguinte: tem mulheres que dizem que são feministas. Você se considera uma feminista? Sim ou não? E aí a pessoa respondia. Se ela respondia sim ou não, a gente imediatamente também perguntava: o que você entende por feminismo? Porque a gente sabe que pode ter uma variação enorme de interpretações de produções de sentido em relação ao ser feminista e o que é ser feminista. Essa pergunta, exatamente assim, nós replicamos de um estudo da Fundação Perseu Abramo, que é uma pesquisa que já foi realizada também, acho que se não me falha a memória, em 2 ondas, que se chama Mulher Brasileira nos Espaços Público e Privado. E lá nessa pesquisa, que não foi feita com mulheres que participam de conferências, mas foi feita para as mulheres em geral no Brasil, eles chegaram a algo em torno de 25% de mulheres que se declaram feministas. Então aqui a gente tinha claramente um perfil de mulheres muito diferente do perfil geral da população brasileira, tá? Essas mulheres que estão nessa conferência estão se declarando feministas, mas na população de mulheres brasileiras, algo em torno de 25% e 30% é o percentual correspondente, né, de autodeclaração de feminismo. Então, de fato, a gente estava falando com um circuito, um volume de mulheres muito, muito próprio, muito singular. E variou pouco entre um ano e outro, ok? Assim, teve uma variação pequena, muito pequena,
No ano de 2011 era 82,4 e no ano de 2016, 83. Então, variou quase nada, né? E aí, assim, a gente tem várias formulações que eu acho que quem tiver a oportunidade vai lá no texto e olha, eu vou só ressaltar alguns pontos, assim. O que as mulheres mais respondem quando elas estão explicando o que é o feminismo para elas? Muitas falam de direitos, a ideia de direitos e a palavra direitos é uma das que mais aparece nas explicações. A ideia de igualdade, tá? Igualdade aparece o tempo todo. A ideia de lutar, né? De uma luta, de um trabalho por luta. Ou quando as pessoas não são feministas, o que elas arvoram, né? Que as mulheres trazem para dizer que elas não são feministas, é que a ideia de radical, de que as feministas são radicais, ou então de que elas são contra os homens. Tá? Então, isso para quem não se declara feminista é por isso. Então, eu vou te dar algumas frases que as mulheres colocaram nessa resposta, só para a gente ter uma ideia nas mulheres que se declaravam feministas. Feminismo é a luta diária e cotidiana pelos direitos das mulheres. Tá? Essa é uma definição que aparece várias vezes. Feminismo é a luta, é a opinião das mulheres guerreiras, tá? É outra maneira de definir. Feminismo é querer transformar o mundo em um lugar melhor para todas as mulheres viverem, né? Então, feminismo significa luta, força para que as mulheres tenham mais direitos. Então, aqui claramente você consegue ver que as pessoas estão entendendo, né? O que significa a luta, né? Outras do tipo, feminismo é igualdade, feminismo não é a anulação do homem na sociedade. E aí vai ter o lado que se declara não feminista dizendo que o feminismo é a luta das mulheres contra os homens, e por isso que elas não são feministas, né? Então a Solange faz de uma maneira muito sofisticada uma interpretação desses vários sentidos da expressão feminista nas conferências. Ela vai falar de um entendimento que é radical negativo, por exemplo, que eu dei os exemplos do que é afirmativo, vou dar também do que é o negativo. O feminismo é um movimento muito radical, não quer igualdade com o homem, quer se sobressair mais do que o homem. Ou então o feminismo é um exagero da condição de ser fêmea, ser mulher, apropriando-se das características masculinas para impor uma identidade feminina. E por aí vai, né? Então, muitas, né, nesse sentido radical negativo, num sentido de igualdade de gênero, então é lutar por direitos, por igualdade de direitos, movimento de igualdade entre os gêneros. Uma outra produção de sentido que vai no sentido da autonomia, do empoderamento, é a radical ideia de que as mulheres são sujeitos de direito, é a ideia de que somos gente, é libertador, traz emancipação, empoderamento, autonomia. É essa ideia de um sentido emancipatório, né? É a igualdade social, racial, étnica, econômica. É o feminismo interseccional que pensa e faz política para as mulheres da periferia, para as mulheres trans, é um feminismo voltado para as políticas públicas. Então, você, né, tem várias produções de sentido e de interpretação. A professora Solange chega a fazer um índice, que ela vai nomear, né, de índice de ativismo político interseccional dessas mulheres que estão participando das políticas para as mulheres, porque uma das coisas que eu acho super importante atentar aqui, Tiago, e isso é uma descoberta também dessa pesquisa, é que sim, a conferência de 2016, a gente teve uma participação fortíssima das mulheres negras, foi uma das conferências que mais teve participação de mulheres negras, e as mulheres negras tiveram ativamente colaborando com a construção, não só do desenho institucional, da convocatória, né, do edital que convoca as conferências, mas também estiveram ativamente participando da conferência. Então, houve um processo ao longo das 4 conferências, né, de convencimento da própria sociedade civil da importância desse espaço institucional. Então, por muito tempo, né, provavelmente, a gente não tem o mesmo perfil da primeira e da segunda conferência, mas provavelmente, é bem provável que a primeira e a segunda, as de 2004 e 2007, tenham sido conferências que tenham muito mais mulheres brancas, e que já em 2011 já tinha um conjunto, né, relativamente expressivo de mulheres negras, e na conferência de 2016 elas eram a maioria das delegadas da conferência, as mulheres negras. Então isso eu acho que faz uma diferença assim, muito importante e mostra um compromisso do movimento negro, do movimento das mulheres negras,
de estar em diálogo com o Estado brasileiro na construção das políticas para as mulheres, né? Então, acho que isso é uma conclusão muito importante, né? Eu não vi nenhuma outra pesquisa que tenha feito dessa forma, de maneira que a gente possa generalizar e dizer isso. É verdade. As mulheres negras foram crescendo ao longo das conferências e estiveram, né, maciçamente na última conferência de um modo expressivamente superior ao número de mulheres brancas das anteriores, né? Interessantíssimo isso que você está contando para a gente. E outra das análises que eu acho extremamente rica foi o mapeamento das redes de trajetórias ativistas das participantes, que permitiu observar muito claramente como funciona aquilo que a Sônia Alvarez já nos chamava a atenção em outros textos, dos fluxos horizontais e dos fluxos verticais do feminismo. Você poderia nos contar um pouco mais sobre isso? A primeira coisa a chamar a atenção disso é o desafio metodológico. Vou te dizer que não foi trivial e nem simples. A gente tem uma formulação teórica como essa que a professora Sônia tinha, né, de que o feminismo ele flui tanto horizontalmente quanto ele flui verticalmente, né? E essas são também 2 das 10 características da quarta onda, também do feminismo no Brasil, mas na América Latina. Ela tinha essa formulação e claramente a gente consegue ver, né, que isso está acontecendo nos movimentos sociais, mas o desafio era tentar olhar para as conferências como um espaço institucional, um espaço de diálogo, né, como a gente já comentou aqui, entre Estado e sociedade civil, e conseguir observar essa mesma dinâmica de interação acontecendo dentro da própria conferência, né? Acontecendo como? Então, o desafio metodológico era fazer algum tipo de pergunta que a gente conseguisse chegar nessa informação da trajetória dessas mulheres e da trajetória de ativismo político dessas mulheres. Então, assim, a gente levou muito tempo construindo o questionário de forma que ele pudesse nos permitir fazer isso que a gente chama de análise de redes sociais, né? Que é uma técnica de análise, né, de trajetória, que é uma coisa muito sofisticada do ponto de vista metodológico, mas que dá para a gente ver, inclusive visualmente, porque você consegue ver o desenho da rede. Cada nó daquela rede, né, são as pessoas, são as delegadas da rede, e a gente consegue, perguntando para elas, onde elas já passaram na vida delas em termos de participação política. Então, qual foi a primeira organização que elas participaram, a segunda organização que elas participaram, a terceira organização que elas participaram. A gente foi perguntando, né, exaustivamente, é uma bateria enorme de perguntas sobre trajetórias e ativismo e participação política delas ao longo da vida, né? Então, elas falavam não só como aquela instituição que elas estavam ali representando, né, seja da sociedade civil, seja do Estado, porque mesmo como representante do Estado, elas podiam vir de ministérios diferentes, né? A gente tem a possibilidade de construir as principais trajetórias do ativismo político, e é muito interessante porque você consegue ver retrospectivamente como é que começa o ativismo das mulheres, né? Elas se iniciam a partir de onde? E aqui é muito interessante ver 2 coisas que me chamaram muita atenção, e elas são, a gente compara 2011 e 2016, tá? Mas na rede de ativismo de 2011, por exemplo, o ponto de partida do ativismo são as estruturas religiosas. Então, elas começam o ativismo a partir da religião, a Igreja Católica ou grupos, né, de orientação religiosa, e de movimentos estudantis. E na conferência de 2016, você já consegue olhar 2 coisas distintas, bem diferentes. As mulheres que estiveram na conferência de 2016 começam do ativismo estudantil. Isso é uma coisa que eu achei super interessante ver, como movimentos estudantis estão se tornando espaços de ativismo feminista, onde as mulheres vão tomar pela primeira vez contato com o feminismo, através dos grêmios estudantis, e aí basta só a gente lembrar das ocupações de estudantes, né, que a gente teve no Brasil recentemente, há 3 anos atrás, e as lideranças, né, Tiago, assim, quantidade de menina que surgiu como liderança dessas ocupações era um negócio bem interessante de ver. Então, continuava existindo esse ponto de entrada do ativismo estudantil, mas apareceu
o centro acadêmico e, portanto, a universidade, trazendo também aí uma contribuição, os bairros, o ativismo comunitário de bairro, que é por onde as mulheres entravam também, e o movimento ambientalista. Então, isso também foi muito interessante ver, né? E é muito, muito importante ver também, eu quero insistir nesse ponto, é que o movimento negro, nas conferências de 2011, ela era uma trajetória assim, intermediária, mas as mulheres chegavam no movimento negro como um segundo momento do ativismo. Já na conferência de 2016, as mulheres estavam na conferência porque estavam no movimento negro. Então, elas já vieram como ativista do próprio movimento negro para o espaço das conferências, o que não aparece dessa forma em 2011. Isso é muito interessante ver esse deslocamento do ativismo, né, em relação ao movimento negro e das mulheres negras na conferência de 2016. Ele deixa de ser um ponto de passagem e vira um ponto de chegada, né? Exatamente. E aí isso faz uma diferença, Tiago, que é lamentável imaginar, né, que a gente tenha interrompido esse processo justamente no momento em que as mulheres que estão na base da pirâmide da desigualdade de gênero nesse país, elas estavam ali, né, vocalizando, entrando nesse diálogo, dispostas a construir esse processo de políticas para as mulheres, e a gente interrompeu esse processo justamente quando elas puderam vocalizar, né, puderam estar presentes, né, que por um lado é ruim, né, a gente sabe que tem esse contexto de fechamento dessa agenda do Estado, né, para as questões de gênero, para as questões das mulheres, das questões da sexualidade, para as questões raciais, mas também tem, Tiago, para não deixar aí só um lado pessimista dessa história, um aprendizado institucional nessa construção. Isso é muito importante, né, não só o Estado brasileiro vivendo esse ciclo, né, continuado por mais de 15 anos de processos conferencistas, a burocracia do Estado também incorporou um conjunto de procedimentos que, tudo bem, é claro que tudo pode ser desconstruído, tudo pode, né, retroagir, claro que pode, mas existiu e existe um aprendizado institucional nesse processo de construção das conferências que eu acho muito importante que a gente destaque aqui. E outras coisas que eu acho super importantes, assim, as delegadas dialogam, né, num ano de 2011, entre as organizações que elas trabalham, é diferente do padrão desse mesmo diálogo com o ano de 2016, né? Então, as análises de rede são muito interessantes para nos conseguir evidenciar, tá? Então, você vai olhar lá, você vai ver o deslocamento, né? Por exemplo, a conferência de 2011 tem uma característica que eu acho muito interessante, que a gente já vinha trazendo, por exemplo, mulheres com deficiência, mulheres indígenas, mulheres rurais, mulheres lésbicas, essas estão todas em 2016. Em 2011, elas não comparecem, elas são em muito menor número. Então, todo aquele processo que a gente falou antes, né, de que o desenho institucional muda a forma de participação, as redes mapeiam a eficácia e o resultado positivo, porque você consegue ver, claro que o mais importante movimento, né, já que 83% delas é feminista, o principal movimento, e por isso que a bolinha do movimento feminista é sempre muito grande, porque ali estão concentradas um número muito grande de participantes. Mas com quais outros movimentos que o movimento de mulheres se relaciona? E aí, a Sônia descobriu uma das coisas que eu acho também muito interessante sobre esse capítulo, é que ela vinha falando que o movimento feminista faz isso, né, que é ter esse fluxo horizontal e também esse fluxo vertical, mas a gente conseguiu evidenciar dentro do fluxo vertical, porque a gente está falando do feminismo dentro do Estado, a presença dos fluxos horizontais. Então, você vê as formas de interação dos movimentos e os ativismos das mulheres com os outros movimentos sociais na própria trajetória das participantes da conferência. Isso também, até hoje, nunca vi nenhum outro trabalho que conseguiu mostrar isso com essa clareza, né? Como que o feminismo ele se enraizou de uma forma tão potente nas outras dimensões do ativismo, nas outras estruturas dos movimentos sociais, que isso é algo que aparece na trajetória das próprias mulheres, né? Elas estão ativas no feminismo, mas também em outros movimentos
Isso claramente dá para perceber nessa estrutura da construção das redes que a gente conseguiu fazer nessa pesquisa. E aí, a ponto de perceber, por exemplo, né, que na quarta conferência, que é a de 2016, os movimentos indígenas e rurais, diferente dos movimentos negros, já não estavam tão conectados com os movimentos de mulheres e os movimentos feministas assim. Então, você ganha em conexão e ativismo com o movimento de mulheres negras, mas as mulheres indígenas e rurais já estavam mais desconectadas desse ativismo institucional, né? Então, assim, são coisas que só se analisando, né, por essa perspectiva das trajetórias e olhando essas redes de articulação e de ativismo é que você consegue perceber. E realmente foi um desafio assim, gigantesco, né, interpretar essas bolinhas, esses mapas, esses infográficos, né, que são difíceis mesmo para a gente poder entender. Marlise, para a gente ir caminhando então para o encerramento dessa nossa conversa, eu gostaria de fazer isso conectando essa sua pesquisa sobre as conferências com outros trabalhos que você já tem desenvolvido há mais tempo, né? Já há algum tempo você tem analisado os mecanismos institucionais de mulheres, né? Os MINs ou OPMs, tem tantos nomes para dar para isso, né? Pela América Latina, e argumentando que há ou havia um desafio e um processo de despatriarcalização do Estado em andamento aqui na nossa região. E as conferências, de alguma maneira, fazem parte, ou faziam parte, desse esforço mais amplo. O que seria, então, nessa forma que você está entendendo, esse processo de despatriarcalização do Estado e também ao fim dessa bateria de pesquisas, algumas que você já mencionou aqui, essa pesquisa na América Latina, essa pesquisa também das conferências, né? Até onde você avalia que nós chegamos nesse desafio? Olha, Thiago, primeiro, eu acho que é muito importante que a gente compreenda que as transformações que o feminismo almeja, né, as mudanças que os feminismos almejam, elas são de caráter estrutural. E, por certo, são mudanças que vão, né, nos exigir um trabalho de resistência e de resiliência enorme por conta do caráter estrutural da opressão contra as mulheres, da opressão racial, da opressão heteronormativa. Assim, eu acho que o Estado brasileiro, né, enquanto uma instituição política, se não a mais importante instituição política que a gente pode construir aí nesse processo, assim, não há dúvidas que o Estado brasileiro seja um Estado elitista, conservador, patrimonialista. Ele também é um Estado patriarcal, ele também é um Estado estruturalmente racista, é um Estado LGBT-fóbico, e o grande desafio, né, eu acho que é um desafio que não é das mulheres no Brasil, mas é um desafio do povo brasileiro, é ter um Estado, né, que de fato represente os interesses da imensa maioria da sua população. Então, se 52% das mulheres são a população brasileira, e se a gente sabe que elas estão hoje, depois de um longo caminho, apenas em 15% representadas lá na Câmara de Deputados, né, e esse percentual vai variar quase nada, assim, a gente vai olhar para o nível municipal, olhar para as câmaras de vereadores, melhora um pouquinho, chega a 17%, se você vai para a Assembleia Legislativa, piora, né, cai para 12%, tá, mas 15%, o que eu estou dizendo, Tiago? Eu estou dizendo que 85% desse parlamento é constituído de homens. E se você olhar para a questão racial, né, dos 15% de mulheres, apenas 6, 7% são mulheres negras. Então, no percentual geral, não chega a 3% de mulheres negras no parlamento brasileiro. Então, esse Estado, seja olhando do ponto de vista do poder executivo, do legislativo ou do judiciário, é um Estado patriarcal, né, um Estado que tem sustentado e reproduzido o modelo de estruturar, de se organizar, né, que é um modelo patriarcal. E a gente precisa, eu acho que há uma necessidade que os movimentos feministas entenderam com muita clareza, né, que não é possível mudar a nossa sociedade se a gente não muda a estrutura do Estado. A sociedade brasileira, o papel do Estado, né, o Estado brasileiro tem um papel central, ele tem uma centralidade na vida política do Brasil, né? E levou muito tempo, né, para os movimentos sociais, de uma forma geral, e agora especificamente os feministas, de compreenderem que mudar a sociedade brasileira precisa mudar também a estrutura de organização do próprio Estado. Então hoje você está vendo uma movimentação
e eu vou lembrar aqui não só, e essa tem sido um outro campo muito importante meu de pesquisa, a gente começou falando sobre isso, que é a chegada, né, a tentativa de ocupação do espaço legislativo pelas mulheres. Tá? Então, as mulheres no Brasil, crescentemente, quando você pega o número de candidaturas, a cada 2 anos de eleição, o percentual de mulheres candidatas está subindo expressivamente, elas não estão se elegendo, elas continuam com muita dificuldade de ter sucesso eleitoral, e tem essa dificuldade porque esse Estado é patriarcal, né, porque essa lógica do poder parlamentar é uma lógica do poder partidário dentro do sistema político, é uma lógica ainda muito enraizadamente patriarcal, e, portanto, esse desafio que as mulheres estão enfrentando no campo do poder legislativo também estava sendo experimentado no campo do poder executivo. Quando a gente olha as conferências, a gente vê o perfil de mulheres. Quem são essas mulheres que estavam lá? Eram as feministas. Eram as mulheres feministas que estavam dedicando tempo, recurso, vontade, ambição política, desejo, né, dinheiro, tudo isso, né, a sua inteligência, a sua capacidade de articular, de mobilizar, né, para construir um Estado que seja menos patriarcal. Então, eu volto a insistir que isso é um fenômeno muito importante, porque isso não está sendo construído assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pega países do norte global, emblemáticos. Nos Estados Unidos, né, para quem está nos escutando, não existe políticas para as mulheres. Isso não é um evento, né, de atividade dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas nos Estados Unidos. E eu te digo isso com muita tranquilidade, porque já fui lá, investiguei, acabei de passar meu sabático por 6 meses nos Estados Unidos, estudando não políticas para as mulheres, mas também estudando violência política contra as mulheres. E, assim, essa é uma especificidade dos países latino-americanos, que entenderam, né, e a gente volta a insistir naquela pesquisa, que tem que entrar nesse diálogo. Por quê? Porque a mudança da sociedade não virá só pela sociedade. Ela precisa vir pela interação, pelo desafio, pela disputa, pela tensão com o próprio Estado. Então, eu realmente comecei a trabalhar com esse conceito de despatriarcalização do Estado, porque entendi, né, que sim, e baseado empiricamente nas pesquisas que eu fiz, como essa que a gente conversou sobre ela hoje, e outras várias das pessoas que eu orientei, né, como professora no nosso programa de pós-graduação, revelam esse movimento claro do compromisso das mulheres brasileiras, das feministas brasileiras em construir um outro Estado, né? Uma outra democracia baseada em outros parâmetros, né? Que são menos sexistas, menos racistas, menos homo-lesbo-transfóbicos, né? Então, assim, construir uma democracia de fato feminista, antirracista, tudo isso é algo que é um projeto político do feminismo hoje, né? E eu acho que isso esbarra no patriarcado o tempo todo, como uma pedra, né, estrutural no nosso caminho, mas que a gente começou a ir quebrando essa pedra, sabe, Tiago? Esse negócio já trincou. Então, eu acho que tem uma resiliência institucional, né, nesse processo. Existem técnicos, né, burocratas que se formaram em gerações já consecutivas de pessoas que entendem que o Estado também tem que ser despatriarcalizado. É claro que esse projeto governativo, esse projeto desse atual governo é um grande backlash, é um grande retrocesso, mas a gente dedica e entende que isso é temporário, né? Que isso vai ser, né? Espera-se, né? Que a gente não demore muitos anos nesse projeto político, porque o Brasil vinha nesse processo de construção democrática, de aprofundamento, né? De democratização do Estado, de despatriarcalização. Então, eu vou ter uma orientanda de doutorado que vai defender a tese dela agora, onde ela trabalha com os movimentos afrodescendentes no Brasil, na Venezuela e na Colômbia, e ela vai mostrar também, com muita clareza, em 2 tempos distintos, como que o movimento negro nesses países também entrou em diálogo com os estados que se constituíram para lutar nesse mesmo sentido das feministas, para despatriarcalizar, no nosso caso das feministas, mas no caso da pesquisa dela, para desracializar o Estado, né, para tentar promover políticas de promoção mesmo da igualdade racial. Então, esse é um processo, né, que está muito além de uma experiência que seja única brasileira. Esse era o grande ponto que eu queria trazer de saliência aqui. A gente analisou as conferências brasileiras, porque elas são, como os nossos colegas gostam de falar, uma jabuticaba, né? A gente tem aqui
uma especificidade uma singularidade muito própria mesmo brasileira. Mas o processo de entrar em diálogo com o Estado para buscar essa democratização por via da desracialização, por via da despatriarcalização, da desheteronormatização, é algo da região latino-americana, né? Era um projeto que estava sendo construído, que agora entra um pouquinho em recesso, mas já tivemos conquistas muito importantes, Thiago. E eu acho que, assim, esse momento é um momento específico e a gente aguarda e espera que ele seja isso, uma especificidade temporal, né? E que a gente volte, né, a essa movimentação no sentido mais de ampliação mesmo dos direitos, de maior aprofundamento democrático, né? Porque, ao fim, eu gostaria muito de chamar a atenção aqui, eu não entendo os movimentos feministas ou os movimentos antirracistas, os movimentos negros, os movimentos, né, da sexualidade dissidentes, LGBTQI+, papapá, só como movimentos identitários, né? No meu entendimento, esses são os movimentos que expandem a fronteira da democracia. Então, para mim, fundamentalmente, o que esses movimentos fazem, né? E aí a gente acabou de falar da relação do feminismo com o Estado brasileiro, é democratizar a sociedade, democratizar o cotidiano, democratizar o Estado, né? Então é esse o grande desafio, né? Se você quer, de fato, apostar numa sociedade democrática, tudo tem que ser democrático, o Estado, a sociedade. E democracia aqui, como a gente está conversando, não é aquele conceito liberal de democracia que é o voto ali de 4 em 4 anos, né? Assim, também para explicar para as pessoas que talvez não entendam. Não é só sistema de governo, né? É modo de viver, Thiago, né? Eu quero crer que a democracia precise, para ser de fato democrática nas instituições, ser um modo de viver nas nossas próprias relações, né? O tempo todo. Exato. Então, Marlise, para a gente fechar mesmo essa conversa, a última coisa que eu sempre peço para todo mundo é contar um pouquinho o que é que vem aí, quais são os seus novos projetos de vida e de pesquisa, e se você também tiver algum jabá para fazer, algum outro livro para divulgar, algum projeto, alguma coisa que você queira fazer propaganda, é um espaço aberto aí para você. Eu quero fazer propaganda desse curso de formação política para mulheres candidatas nas eleições agora de 2020. É um curso que foi duramente conquistado, né? Assim, nós conseguimos trazer para esse compromisso institucional 2 importantes associações das ciências sociais brasileiras. Uma é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que é a ANPOX, a principal parceira, junto com a ABCP, que é a Associação Brasileira de Ciência Política, e esse curso não vai ter inscrição, as pessoas podem ficar super tranquilas. Ele é um modelo de educação à distância que ele fica gratuito, disponível nos sites das instituições. Vão ser 16 aulas com as mais diversas professoras, conteudistas aí, de temas que vão desde a história da luta das mulheres até como fazer campanha nas redes sociais em tempo de pandemia. Então, assim, legislação eleitoral, violência e exclusão política, a discussão da exclusão das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres com deficiência, das mulheres lésbicas. Então, assim, é um grande panorama com aulas que eu acho que são muito interessantes para professoras. É uma verdadeira contribuição das ciências sociais brasileiras a essa potencialização atual das candidaturas de mulheres do ano de 2020. A gente entendendo que essa campanha vai ser dificílima, né, Thiago? Porque em tempos de pandemia, o sistema já corre muito favoravelmente para as candidaturas masculinas, que são hegemônicas, que são em maior número, que conseguem mais recursos. Então é o momento e é a hora, talvez tenha sido a hora mais oportuna mesmo, ele tinha que acontecer nesse ano de 2020, porque é um recurso muito bom, muito importante para que as mulheres candidatas possam se apropriar. É bem provável que agora o curso inteiro já esteja lá no ar. A gente só está finalizando essa parte tecnológica de subir para os sites das associações, porque o curso é uma aula gravada, uma apresentação em PowerPoint e textos complementares. Então não tem interação, não vai precisar fazer inscrição, as pessoas vão poder entrar no site, né? Então fiquem de olho tanto no site da BCP
quanto no site da Ampox, que vai ter lá um banner falando, né, onde é que está o curso. Todas vão poder acessar de forma gratuita essas informações, né? E eu agora acabei de fazer uma parceria, né, uma pesquisa que está me interessando muito fazer com a Fiocruz sobre o Covid-19, né, a pandemia do Covid-19 e gênero. Então também é um projeto que eu estou com muitas expectativas aí em torno de colaborar com a Fiocruz, que é talvez a mais importante instituição agora nesse momento na saúde, né, que está ativamente fazendo com 1000 pernas aí, tentando fazer esse trabalho importantíssimo de mapeamento, de acompanhamento técnico, né, dessa crise sanitária. E a gente quer entender os impactos, né, se houve aumento de violência, como que houve, né, o que acontece de fato na vida das mulheres, é sobrecarga de trabalho, né, é adoecimento. Nós vamos fazer, né, pesquisas qualitativas aí para entender o impacto da pandemia na vida das mulheres aqui no Brasil. Acho que vai ser muito interessante. É uma pesquisa comparada internacional, tem outros países que vão fazer também lá nos seus, né, locais essa pesquisa, e depois nós vamos poder ter dados comparados internacionais. Então aguarda que vem coisa boa por aí. Ok, obrigado, Marlise. Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu, Thiago. A gente, por certo, ficaria aqui até amanhã, né, amigo? Com certeza, mas não. Não dá, né? Então, estamos bem, estamos conversados. Foi um prazerão, Thiago. Eu admiro muito esses podcasts que vocês têm feito. É um trabalho muito importante, muito lindo, porque também muito acessível, né? Chega aí em muitas frentes, em muitas pessoas. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Integramos também a rede LGBT Podcasters, um movimento para fortalecer podcasts feitos por e para pessoas LGBTQI+. O Larvas está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio!